Então, foram alguns anos, não sei precisar, talvez 7 ou 8, de contato direto com o Shagdut Rinpoche. A gente ajudou a fazer o GOMPA aqui de São Paulo, que eu sou arquiteto, a gente fez o projeto lá, ajudou a pintar as paredes, né? Ficam bem presentes no projeto. Né? Mas antes da construção do templo, que é mais recente, o Rinpoche me chamou um dia, no meio das práticas, e falou assim: Satyananda, o que você tem que fazer que você não está fazendo? Eu falei: como assim? Ele falou: o teu mestre hindu te pediu uma coisa, eu sonhei com ele e ele me falou o que era. Daí eu olhei para o Rinpoche e falei: mas o que ele te falou? Ele falou: olha, ele falou que você tem que encontrar 153 pessoas, né, que ele chamou de grandes peixes, né, e você deveria encontrar essas 153 pessoas e lembrá-las quem elas são e lembrá-las da importância dessas pessoas para a história, para o mundo, né, para as coisas que a gente vai viver, né, para a história real da Terra, de tudo que envolve aqui. Né? E eu falei: então o que eu faço? Daí ele falou assim: então você vai parar de se divertir aqui, que você está se divertindo muito. Eu falei: eu sei. E vai para o mundo. Mas eu falei: mas eu não tenho competência para voltar, para viver com as pessoas, eu não consigo. Eu chego do lado delas, eu sinto elas, eu penso nelas, eu sinto elas, ou seja, eu ando pelo mundo vendo as realidades. Ele falou: olha, você vai ter que fazer uma força, né, para se manter sempre consciente, porque daqui para frente você não vai mais viver preocupado com o processo de iluminação. Você tem que encontrar 153 pessoas, essas pessoas dependem de você para você encontrá-las, e não tem o que fazer. Ou é você ou é você. Né? Elas precisam de você. Daí eu saí de lá bastante assim, chateado, né? Não tinha muita chateação na época, mas eu estava triste por ter perdido o Porto Seguro, né? Que vocês imaginem o que é para um monge viver junto com um monge, se alimentar como um monge e viver a parte da sociedade. Né? Daí eu fui viver. Só que no meio disso tudo, tanto o Rinpoche como o Mahakirishna Swami, eles sabiam que eu lembrava das vidas passadas. Né? E que essas 153 pessoas, elas seriam ou são pessoas relacionadas à vida passada. Tá? Então, só um toque importante sobre as vidas passadas, que é legal para vocês saberem como isso é real. Tá? Funciona assim: você está vivendo junto com o seu cachorro, com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, e aí o que acaba acontecendo é que na vida futura ou na vida passada, essas pessoas também estarão lá, ou estão lá. Né? Ou seja, tudo que você está vivendo aqui é como se fosse um patamar de um prédio, eu já usei esse exemplo algumas vezes, e você tem a vida futura programando, ela acontece na programação de tudo que você sente necessidade aqui, e você tem a vida passada, que é a vida que deu origem a essa vida agora. Ou seja, tudo que vocês estão vivendo agora, vocês desejaram como solução para que a consciência de vocês pudesse viver numa plenitude maior do que vocês estavam vivendo. Então a gente sempre almeja, na vida futura, resolver problemas. Né? Um exemplo claro disso é assim: eu estou vivendo na Idade Média, e estou passando muito frio. Daí lá eu tenho desejos todos os dias de continuar vendo a janela, vendo as montanhas, mas o frio é intenso, então a madeira não está dando conta. Né? E a madeira tampa a visão. Então eu começo a criar em mim um cenário para que eu possa nascer num ambiente que tenha janela de vidro. Daí a consciência se projeta para o futuro. E aí, nesse futuro prático agora,
você está solucionando um problema do passado. Tá? Isso acontece sempre. Né? É assim que é o processo de reencarnação. Você se projeta para resolver problemas. Né? É como se vocês tivessem a visão do mobiliário se transformando. Né? O mobiliário é duro, daí se transforma numa cadeira confortável, ou seja, a cadeira dura de madeira, ela é, no futuro, a reencarnação da cadeira extremamente confortável e ergonômica. Tá? Então, é assim que funciona. Nós somos hoje, aí aparece o conceito de evolução, nós somos a evolução de um pensamento do passado em relação a nós mesmos, em relação às pessoas que estão à nossa volta, em relação ao querer fazer, e outro detalhe importante, é o querer ter. Tá? Que, então, querer fazer e querer ter cai no pêndulo da dualidade. Né? Por quê? Porque na hora que eu quero ter alguma coisa é porque agora eu não tenho. Então, por isso que em algumas religiões eles explicam isso claramente, ou seja, você nasceu rico, então a próxima vida tua você vai ser pobre. Tá? Mas não é lei. Acontece isso exatamente por quê? Porque o rico, na hora de morrer, ele fica extremamente apegado a tudo que ele tem e ele sofre muito, porque ele está morrendo, deixando dinheiro, paz, financeira, tudo que ele construiu, as memórias deles vão se diluir. Então esse apego, essa dor, nos últimos 15 minutos, projeta uma realidade de dor. Né? Do mesmo jeito que um pobre fica rico, porque ele morre agradecendo a Deus, ele está saindo de uma experiência extremamente dolorida. Daí ele cria automaticamente, porque ele dormiu bem, ele morre bem, perdão, morrer é igual dormir, ele morre bem, e aí ele cria uma vida rica. Né? Por isso que vocês veem, né, pessoas com condições financeiras, enfim, se comportando como mendigos, e às vezes você passa na rua e olha para um mendigo e vê que ele está se comportando como uma pessoa de educação. Né? Por quê? Porque é a alma que está ali dentro passando pela experiência da dualidade. Né? Então, no meio desse cenário todo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que encontrar 153 pessoas que eu sabia que eram das vidas passadas. Né? Eu vou falar sobre as vidas passadas nesses vídeos, mas eu estou só esperando o momento certo, tá, para poder revelar isso para vocês, porque eu acho que uma das intenções desses vídeos é exatamente vocês olharem o mundo sob o ponto de vista de um monge realizado, né, que passou por todas as experiências de verdade, e ao mesmo tempo saber que existe reencarnação, que pessoas têm provas disso, que pessoas se encontram com isso, que a letra é a mesma letra, enfim. Né, que você tem a mesma aparência das vidas passadas, das várias vidas, enfim. E isso é, para mim, uma herança real. Né? Eu acredito claramente que todos nós, de alguma forma, temos que lembrar quem nós fomos para ajudar a estruturar quem nós somos e para ajudar também a gente a ter um universo feliz. Porque, no fundo, não adianta se iluminar sozinho, sem você encontrar as 153 pessoas importantes na sua vida. Né? Ou seja, cada um de nós, o que eu tinha como missão agora dada pelos meus mestres, cada um de vocês também tem. Vocês têm uma obrigação velada, esquecida talvez, uns ainda lembram, mas esquecida na maioria das pessoas, de encontrar a alma gêmea que existe, de encontrar as pessoas que você ama naturalmente, de ter a família real, a família do ninho, né, do lar, né, de verdade, né, do lugar onde está a lareira, você chega lá e encontra a sua sanga, né, que você encontra as pessoas que você ama.